Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? A imagem tá boa, o som? Mandem um retorno, por favor. Marizinha, beijo. Obrigada por estar acompanhando, Marisa. Raíssa. Luiz entrando. Mônica tá aí. Mônica, que saudade. Vamos aguardar a professora Alena. Ah, a Aurenívia tá aí também. Vamos aguardar a professora Alena. Coração, Maniquinha, todos. Muita saudade. Esse tema é muito especial pra gente. Deixa eu falar aqui com a Alena para ela solicitar entrada. Alena já entrou. Vamos só ver aqui se aparece para solicitar esse batom vermelho. Sem batom vermelho eu não sou eu. É demais, maravilhosa. Tá aí também. Mônica, tem que aparecer para ela a solicitação, né? Ela tem que solicitar e eu aceitar. Tô falando aqui com ela. John tá aí também. Sâmia, feliz aniversário. Cheio de aniversariante especial hoje. Pronto, apareceu aqui. Dudu, fininho. Oi, finalmente. Alena, boa noite. Chama meus olhos pra vocês me reconhecerem. Deixa eu ver, essa luz aqui tá ruim, né? Tá, tá. Pera aí, deixa eu acender a outra, só um pouquinho. Claro. Pronto. Melhorou? Ótimo, perfeito. Boa noite, Alena. Boa noite. Primeiro de Tô meio tudo... atrapalhada aqui. Não, que é isso. Primeiro de tudo, eu quero te agradecer por ter aceitado participar dessa live. Tô colocando um monte de gente do protesto e um monte de gente aí entrando comigo, né, nesse barco, e a gente está ajudando muita gente, eu tenho certeza. Então, te agradeço muito por ter aceitado e falar sobre um tema, meu Deus, que eu amo muito, né? E a gente ama muito. Mônica também tá aí, minha orientadora querida, maravilhosa, que saudade. Então, a gente vai ficar aqui por 1 hora falando desse conteúdo. Pena que é só 1 hora, né? Porque eu conseguiria falar aí a vida inteira. Mas a gente vai falar aqui, certo? Sobre esse conteúdo. Antes de mais nada, né? Como eu fiz da outra vez, vamos tornar isso mais acadêmico. Então, eu vou aqui ler um pouquinho, né? Quem é a Alena Ciulla? Quem não conhece a Alena Ciulla agora vai conhecer um pouquinho, claro que essa visão mais geral lá, presente no Lattes, certo? Só uma coisa, gente, antes de começar. Se eu começar a imitar a Alena, vocês coloquem aí nos comentários, tá bom? Não vale. Meu Deus, acho que aqui no momento da interação, em algum momento eu vou aqui imitar um pouquinho sem querer, sai sem querer. Então, quem é a Alena Ciulla? Doutora e mestre em Linguística pelo PPGL da UFC, professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas do Programa de Pós-Graduação em Letras do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Graduada em Letras pela mesma universidade, com habilitação em tradução do francês e do português. Na área de tradução, tem também pós-doutoramento na Universidade de Zurique.
em Multilingual Text Analysis. A mulher faz até eu falar inglês aqui, meu Deus. Atuando no inglês, no francês e no alemão. Que Pesquisadora coisa. do Grupo Protexto, o grupo mais amado do Brasil, e participante do GT de Semântica e Estudos Enunciativos da ANPOL. Os temas de interesse da professora Alena Ciulla são referência, referenciação, deixis, texto e tradução. Além disso, né, eu preciso ressaltar que a professora Alena Ciulla foi orientanda da professora Mônica Cavalcante e fez o doutorado de sanduíche com Denise Apotelos, meu Deus, em Nancy, lá na França. E o e-mail da professora Alena, caso alguém queira anotar, alenacs@gmail.com. E vamos lá, Alena, só mais uma coisinha. Gente, para explicar um pouco essa live. Como das outras vezes, né, para otimizar aqui a organização e o tempo da live, eu selecionei 3 perguntinhas que a gente vai discutir aqui hoje, tá bom? E aí, Alena, eu gostaria que você, por favor, falasse um pouco, né, da relevância dessa temática. Tá. E aí, não, só mais uma coisa, né? O Tá. tema. Nossa, o tema muito provocativo. Teve gente assim, se armando, enunciativo referencial. Como assim? Não pode ser um ou outro. Então, era isso mesmo, a intenção era provocar. Então, vamos aqui discutir nessa noite. E aí, Deixis, é um fenômeno referencial ou enunciativo? Bom, antes de entrar na pergunta provocativa e provocadora, eu queria te agradecer, dar boa noite para todo mundo que eu estou vendo aí entrar e te agradecer um monte, porque assim, pelo convite, né, por ter me convidado para falar e também pela iniciativa, porque assim, a gente escreve muito e publica e tal, e pensa, e é uma coisa muito solitária, e muitas vezes poucas pessoas leem ou poucas pessoas participam daquela reflexão que a gente fez. Então eu acho que esse tipo de discussão não deve ficar só para a época de pandemia, né? Eu acho que é uma ideia boa da gente seguir adiante com isso, porque é uma maneira da gente ter mais interlocução, discutir mais. Eu acho que a academia precisa disso, eu preciso disso, certo? Então, dissesse no começo que ajudava muita gente, pois olha, ajuda a mim, porque ajuda a gente a pensar, a discutir, a colocar as ideias em pauta, né? Eu acho que isso é muito legal, Que certo? bom, Alena. Fico muito feliz, viu? Inclusive, o Então, Aldinar, que fez um Instagram para participar disso. Então, é muita gente aqui colocando, se expondo, né? E vindo sim. participar. Então, meu Deus, eu estou muito, muito feliz por isso. Eu também não gostava de câmeras, agora estou aqui Eu continuo não semanalmente. gostando. Estou agora semanalmente 2 vezes aparecendo aqui para o povo e estou me sentindo muito feliz porque o retorno tem sido muito positivo. É uma coisa muito boa. Eu estou muito feliz. Bom, então vamos ao assunto, né, que é a Deixis. Eu primeiro queria falar um pouco sobre a importância do assunto, né? A Deixis interessa a várias disciplinas, né? Entre elas a psicologia, a filosofia, a antropologia, a semântica, a gramática normativa, né? A linguística textual, no nosso caso, né? E também por isso que a definição é tão heterogênea, né? Porque interessando a esses diferentes campos, acaba que isso traz vários pontos de vista sobre o mesmo fenômeno, né? Ou melhor, um mesmo fenômeno que às vezes nem é sempre o mesmo fenômeno, né? Como a gente está acostumado a dizer na referenciação. Por quê? Porque ainda que tenha algum aspecto que essas disciplinas todas comunguem, que talvez seja o fato de que aponta para a situação de quem fala, né? Essa seria talvez o ponto em comum, o quão amplo esse fenômeno é, o que abarca e como isso como isso acontece, é que é a diferença, né? E aí faz muita diferença, traz muita divergência esses pontos de vista sobre o que abarca, o quanto abarca e como funciona, né? E uma coisa interessante é que, além de que a Deixis está relacionada com a própria virada pragmática, né? Porque como o sentido, o problema, a questão toda da Deixis, né? Que inclusive
alavancou esses estudos a partir da pragmática, é o fato de que o sentido de um deítico, ele só é produzido quando a gente fala, no momento mesmo em que a gente coloca a língua em ação. Então, isso foi um ponto de partida para os estudos adexes na linguística, né? E a outra coisa que é uma curiosidade, assim, que dificilmente se fala, mas que eu lendo Biller, acho que eu já tinha lido em algum lugar, mas acabei lendo melhor ali, porque ele discute um pouco sobre isso, é a associação da Deixis com o mito da própria origem da linguagem, né? Então, existe uma seguinte dúvida, né? Teria a linguagem humana partido da necessidade de apontar para os objetos ou teria partido da necessidade de nomeá-los, né? Então, já desde aí apontando para essa distinção entre a questão da deixis e outros elementos, né, que nomeariam, né, as coisas do mundo. Então essa é uma discussão, claro, a gente não vai fazer ela aqui, eu só quis mencionar para também vincular, né, a questão da deixis, essa importância que tem para a linguística e para o ser humano mesmo, né? Por isso está vinculada a tantas outras áreas do conhecimento. Bom, a deixis tem origem na palavra grega, né? Que eu não sei, inclusive, como se pronuncia a palavra. Gregos de plantão, por favor, me ajudem. Até tem que olhar isso. E significa mostrar, né? Apontar. A questão toda, e eu acho que esse sentido se mantém, né, nas várias abordagens. A questão que é divergente é como que mostra, né? O que mostra e como que mostra. E por isso, né, isso está na origem da minha pergunta lá, né, que é o nome de um texto que eu escrevi. Deixis como fenômeno referencial ou enunciativo. Só uma coisa, Alena, antes da gente começar aqui com as perguntas, eu preciso mostrar que hoje, em homenagem a você, eu estou com canetinha de sereia. Ah, olha aqui, ó, onde é que eu estava tomando meu chá. Que lindo! E a minha canetinha aqui de sereia. Sim, eu ganhei essa xícara de sereia da Maiara. Que lindo, um beijo. Ai, que saudade, que bom te ouvir, meu Deus. Então vamos lá aqui para as 3 perguntinhas. E aí, gente, se der tempo, a gente faz as discussões das perguntinhas que estão surgindo nos comentários, certo? Mas primeiro, vamos lá. Uma pessoa incisivamente respondeu: enunciativo. Mas por que não referencial também? A enunciação não seria mais ampla? E aí, Alena, o que você diz sobre isso? Não, eu amei essa pergunta. Que bom, como a gente já falou, tu já falasse antes, na verdade o título é mesmo uma provocação. Por quê? A questão é que diferentes fatos linguísticos são tratados sob a designação de deixis, né? Era sobre isso que eu queria chamar a atenção. Também tem outra coisa, nesse título, tanto referencial quanto enunciativo estão empregados num sentido muito restrito, né? O sentido referencial significa apontar objetos. O sentido de enunciativo significa se relacionar ao ato de enunciar, mais estritamente, né? Não é no sentido de processo referencial em geral, no sentido amplo, e nem enunciação no sentido amplo. Então, daí já começa a questão, né? A deixis, como a própria pessoa perguntou, e como ela já sabe, é um fenômeno enunciativo, né? Pois é somente quando se emprega, né, esse elemento deítico que ele efetivamente realiza, vamos dizer assim, a deixis, que é remeter a quem fala. Eu vou dar um exemplo, porque senão o pessoal das lives do sertanejo vai sair correndo e não vai mais querer ouvir. Então, eu vou dar um exemplo. Por favor. Se eu disser, ele estava aqui agorinha mesmo, esse aqui só vai fazer sentido como o lugar onde eu estou, né?
quando eu disser e nesse momento em que eu disser isso, certo? Isso todo mundo entende, né? A palavra aqui, fora desse emprego, quer dizer simplesmente o lugar em que se encontra a pessoa que fala. Uhum. Ou seja, aqui não tem exatamente um significado como outras palavras, mas é uma variável, como uma variável da matemática. Assume um valor cada vez que é anunciada. Uhum. Né? Então, para quem não é das letras, pode entender como uma espécie de variável a Deus. Mas se relaciona sempre com quem enuncia. Então, claro, é um fenômeno enunciativo. Uhum. Por outro lado, agora o aspecto referencial. A deixis também faz parte do que se chama referência, que é, de uma maneira ampla, quando a gente fala sempre para alguém de alguma coisa no mundo. Uhum. Né? Então, isso, para um leigo, inclusive, é fácil de entender. Né? A questão toda é como que isso acontece, né? E de que ponto de vista epistemológico a gente parte para falar isso. Né? Aí que a porca torce o rabo, como diria minha mãe. Para autores como Biller, por exemplo, como Levinson, como Fillmore, como Lyons, como a maior parte dos estudos, né, sobre classificação de deixis, tu sabe bem, né, Mayara? Uhum. A deixis remete a um centro de coordenada estabelecido por eu, tu, aqui e agora, e orienta os interlocutores sobre como perceber os objetos a partir desse centro de coordenada. Para ele, né, para um autor que nem o Biller, por exemplo, a linguagem mostra ao representar. É enfatizada, então, a ideia de deixis pela ostensión, certo? Uhum. Então, aqui está o aspecto que seria referencial, mais propriamente. Né? Já para Benveniste, a deixis é um fenômeno puramente indicial em relação a quem fala, ou seja, o que Benveniste vai acabar dizendo é o seguinte: a deixis é um fenômeno que não diz respeito a apontar para objetos, mas simplesmente para a instância presente de quem diz eu. Então seria um fenômeno de puro apontamento, vamos dizer assim, se a gente pode falar em pureza aqui nesse caso, certo? Então nesse sentido é que era o meu enunciativo, né? Seria um apontamento somente para o ato de fala, né? E não para objetos. A resposta para isso, né? Eu não vou dar agora toda a fala numa vez só, mas são pontos de vista sobre um fenômeno. Né? Não tem uma resposta. A questão é que a gente precisa, quando vai fazer um trabalho, por exemplo, optar por uma definição, né? E ser coerente, né, no que a gente vai dizer de acordo com, né, com esses pressupostos. Mas são duas visões, vamos dizer assim, duas maneiras de conceituar deles. Essa que é a questão. Maravilha, maravilhoso. E aí a gente vê aqui, né, a gente traz toda essa problemática de ciência mesmo, que é você vai fazer ali o recorte, você vai selecionar os teóricos de acordo com a sua visada, né? Então, excelente essa discussão, Helena, que é exatamente isso. Você vai selecionar aquilo que vai te ajudar a construir ali o pensamento, né, o que você quer defender. Perfeito, perfeito. Vamos então para a segunda perguntinha, que também foi bem. A pessoa ficou, nossa, não sei, por que um ou o outro, né? E aí a pessoa teve até mais comentário, mas enfim, eu recortei aqui a pergunta. A gente pode separar enunciação e referenciação do fenômeno deítico, já que, conforme Benveniste, é a enunciação que torna possível a linguagem e a referenciação faz parte da linguagem. Separar a referenciação da enunciação não é arriscado no sentido de levar a gente a cair num silogismo? Sim, perfeito. Não tem como separar mesmo. É verdade. A questão aqui é, como eu disse antes, a de que referencial e enunciativo tem um sentido mais amplo e outro mais restrito, né? Então, a referência ou a referenciação se dá, claro, na enunciação, né? A deixis é um fenômeno que relaciona os signos à enunciação. É pela deixis que o sujeito ou falante se inclui ou finge se ausentar nos enunciados, né?
Esse é um ponto de vista. O exemplo de novo, né? Quando eu digo eu, ou marco a pessoa de algum modo no que eu digo. Dessa maneira, eu tenho um plano enunciativo que é a do meu tempo e a do meu lugar. Né? Eu me assumo como testemunha daquilo que eu estou dizendo. Eu engajo o interlocutor com a minha opinião. Né? Agora, como agora aqui, como isso que a gente está fazendo agora. Né? Eu estou expressando o meu ponto de vista, usando a categoria de pessoa, engajando as pessoas na minha discussão, né? Convocando a pessoa à minha discussão. Já num texto em que eu não aparece, por exemplo, uma notícia de jornal, né? Os fatos são ali descritos como se não houvesse um eu que enxerga. É como se houvesse, como os fatos estivessem se descrevendo por si mesmos. O que dá uma falsa impressão, né, na verdade, né? Dá uma impressão de realidade, de fatos incontestáveis, né? Porque não existe alguém se posicionando. Claro que a gente sabe que existem outras maneiras, né, de expressar o seu ponto de vista pela maneira como a gente descreve as coisas, né, sem dizer. Mas não existe a marca eu. Então, realmente os fatos podem ser vistos ali como se apresentando como uma história que se conta sozinha, vamos dizer assim. Fatos que se produzem naturalmente, espontaneamente, né? Então, essa é um modo enunciativo, né? E a Deixis permite isso. Tem essa possibilidade de eu entrar no enunciado e fazer parte dele e colocar o interlocutor naquela instância, né? Ou eu posso fingir um afastamento, me deslocar. Né? Então são planos enunciativos diferentes, né? São possibilidades diferentes. Né? Mas, como eu já tinha respondido no início essa pergunta, né? Realmente não tem como separar. Enunciação, a referência se dá na enunciação, né? Então a gente não separa, né? É uma questão de separar, né? Ótimo. E é essa impressão de que não há um eu inscrito, né? Que gera essa sensação de neutralidade, né? Essa Sim. falsa neutralidade, né? Então a gente já sabe aí que as ideologias elas aparecem, há Sim. outros fatores além dessa marcação, né? E aí o que a Mônica disse que eu já ia falar, e isso tudo acaba gerando efeitos argumentativos diferentes. Sim, exatamente. Exatamente. Perfeito. Terceira perguntinha. Se considera que uma expressão deítica é uma expressão cuja interpretação depende crucialmente da situação discursiva, não é coerente realmente considerá-la como um fenômeno discursivo? Então, veja, nessa pergunta a pessoa, né, a gente já tem aqui a discussão do enunciativo e do referencial. A pessoa Agora ainda entra o colocou o discurso. discursivo. Eu achei ótimo. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. É o Pablo, esse eu tenho que dizer. Pablo tá em toda, gente. Tá em Uma todas as pergunta lives. difícil de responder. Eu acho que eu vou precisar de umas 5 horas de live. Mas vamos por partes. Bom, a deixis depende da situação discursiva, independentemente do ponto de vista que eu tome aqui para falar em discursivo, né, nesse termo. Porque aí é que tá. Essa seria uma resposta banvenistiana, mas na verdade seria uma resposta quase que de qualquer um, né, que estude deixis e linguagem. Quando o Benveniste fala em instância de discurso, né, que ele diz que a deixis remete à instância presente de discurso, ele está falando da situação de interlocução. Ele está falando da categoria de eu, né, e do discurso, que quer dizer o ato de fala. Então aqui, instância de discurso é instância do ato de fala, certo? A deixis, então, para Benveniste, remete à instância de discurso de eu, no momento em que alguém diz eu. Essa situação que diz respeito à alocução. Então aqui, instância de discurso é o ato de fala, é a alocução. No entanto,
deixa eu pensar aqui. Discurso também é a língua em funcionamento. Então, sob esse aspecto, também a deixis também é um fenômeno discursivo, né? Deixa eu ver a pergunta aqui de novo, que eu anotei. E tem a oposição, né, que ele faz entre discurso e história, né? Ah, sim, isso é outra coisa. Isso tem a ver com aqueles planos que eu falei antes, né? Aquele plano em que eu me incluo, ele chama, é que o nome não é adequado, né? Mas ele chama de plano discursivo, seria aquele plano em que o eu está incluído. E o plano histórico seria, justamente ele usa histórico para falar, por exemplo, de livros de história, daqueles em que não aparece o comentário do historiador, em que os fatos se produziram num tempo passado sem a interferência, vamos dizer assim, de quem está contando aquela história, né? Seria para exemplificar isso. Não, mas não é isso, eu me perdi. A bateria está fraca. Peraí, deixa eu botar. Tá aqui. Peraí só um pouquinho. Claro. Ó, um monte de gente aqui dizendo que está com saudade de você. Valdinar disse que é muito bom ouvir você. Valdinar entrou, gente. Valdinar ainda não desativou o Instagram. Peraí. Deixa eu ver aqui, eu anotei essa pergunta. Sim, mas eu acho que basicamente é isso. Seria discursivo no sentido tanto de que retoma ou remete à instância de discurso do ato de fala, e também é discursivo no sentido de que é na língua em funcionamento que isso acontece. Então, sim, é um processo discursivo também. Aqui está. Tá aqui, é que eu anotei aqui no fim. Era um resumo, na verdade. Então, é um processo enunciativo, porque é um fenômeno que permite, inclusive, a enunciação, né? Porque remete à instância de quem diz eu. É um processo discursivo, nos dois sentidos, né, que a gente falou, porque remete ao ato de fala, e só acontece quando alguém enuncia, ou seja, na língua em ação. Para Biller e para Levinson, para autores como Biller e Levinson, é referencial no sentido de que ajuda a construir o referente e apontar para objetos, mas para Benveniste é unicamente autorreferencial, que é uma coisa que eu não tinha comentado ainda, porque não identifica o ser que fala, mas sinaliza para alguém que diz eu. Essa é a explicação dele para, resumindo, né, para argumentar a favor de uma deixis que não é referencial, mas é autorreferencial. Então faz parte do processo de referência, mas não seria referencial. Excelente. Então aí nós temos, né, que além do enunciativo e além do referencial, tem também esse aspecto discursivo. Sim. Mônica tinha pedido para a gente voltar a essa questão, a gente voltou. Não sei se ela quer comentar alguma coisa sobre isso. Se ela comentar, a gente interrompe aqui para ler o comentário dela, tá? Só mais uma coisa. Em relação a essas lives, eu vejo que as pessoas estão muito à vontade para fazer comentários vários e fazer diversos pedidos sobre conteúdos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? As perguntas que eu pedi para essa live foram muito direcionadas ao seu tema, né? Deixis, fenômeno referencial enunciativo, para essa pergunta. Mas teve uma pessoa em especial, não sei se ele está aí, foi o Caio, lá de Sergipe. Ele pediu, né, para a gente comentar um pouco, tá que a Mônica disse, né? Discursivo em sentido mais amplo também. Isso. Sim, é o que eu falei depois. Ele pediu para a gente comentar um pouco, né, sobre a deixis fantasma, que acho que é aquela que fica ali. A de óculos, ela é muito clara, né? Então, a fantasma é aquela que fica um pouco mais nas nebulosas. A gente fica, nossa, o que é o fantasma? Então, o Caio pediu para a gente comentar um pouquinho sobre a deixis fantasma. Então, eu vou abrir esse momento aqui, já que a gente fez as 3 perguntinhas, para a gente comentar um pouco sobre a deixis fantasma. Eu não sei se ele está trabalhando com isso na tese, enfim. Certo? Sim. Pode ser? Bom, o Biller, ele tem toda uma teoria da linguagem, né? Ele não fala só de deixis, mas então ele situa ele diz que a linguagem tem 2 campos, o campo simbólico e o campo deítico.
Eu acho que eu tô faz tanto tempo que eu não vou ao campus que eu acabei... Saudade. Tô com saudade do campus. Então tem o campo simbólico e o campo deítico. No campo deítico é que tem essas expressões que seriam adióculos e fantasma, né? Que seriam como a gente chama os deíticos. O adióculos quer dizer um apontamento feito com os olhos, né? Pelos olhos. Então, que faz apelo ao que pode ser percebido visualmente, né? Então, esses são aqueles que a gente, quando aponta aqui, lá, né? A gente percebe pelo campo visual, né? O fantasma seria aqueles que a gente precisa imaginar, né? Fantasma tem essa a gente pensa em fantasmagórico, mas aqui não é nesse sentido, no sentido de se projetar, de imaginar, né? Pode pensar também em imaginário, né? Que seria aquele tipo de deixis que é o que, por exemplo, quando eu explico para alguém como chegar em algum lugar, né? Então a gente é como se a gente se transportasse para aquele local, né? E dissesse, ó, tu vai chegar numa esquina que tem um prédio marrom e tu dobra à direita. Esse à direita é em relação a esse prédio, né, que está lá, como se a pessoa estivesse lá na frente daquele prédio, então ela imagina uma localização a partir daquele campo imaginário deítico, né? É nesse sentido. Não sei se tem uma pergunta mais específica, assim. Não, era mais isso mesmo. E aí, não sei se o cara está assistindo, né, como eu disse, mas fica também aqui a sugestão da tese da professora Irene Fonseca, né, que é uma tese desse tamanhão, Caio, são quase 700 páginas, e ela fala muito sobre a deixis fantasma, né, inclusive traz uma terminologia da deixis fictiva, e acho que isso pode te ajudar, tá bom? Alena, muito interessante isso, porque eu preciso lembrar o seguinte, falei agora da tese da professora Irene Fonseca. Gente, o vídeo da semana foi sobre deixis. E lá na descrição do vídeo, né, além dos 2 livros do Benveniste, que eu estou assim esmagada pelos livros na miniatura do vídeo, eu coloquei na descrição 3 links, que são os links da tese da professora Alena Ciula, da tese da professora Mônica e da minha dissertação também. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre deixis ou entender tudo isso, né? Esses processos que a gente tem falado, pode ir lá nos links, que é só clicar no link e baixar, certo? E uma coisa aqui que surgiu aqui nos comentários, Alena, que eu fiquei encucada agora, que alguém colocou, né? Mas a deixis não constrói efeitos de sentido. Olha só. Eu não sei, é uma afirmação, é uma pergunta? Bom, foi uma afirmação, não constrói efeitos de sentido. Bem aqui olha, em cima. Um deles é exatamente aquele que eu já tinha dado exemplo, que é o fato de que, por exemplo, né, quando a gente diz eu, a gente toma partido explicitamente, né? A gente se coloca na situação. E quando a gente não usa a marca de pessoa, a gente se afasta e pode produzir um efeito, como a gente falou, de neutralidade ou de o contrário, né? Porque quando a gente afirma uma coisa sem se colocar, é como se aquilo fosse uma verdade não discutível, né? E quando a gente diz eu, alguém sempre pode dizer, bom, mas essa é a tua opinião, né? Um fato não é discutível, uma opinião sim. Então, poxa, se isso não é efeito de sentido, eu não sei o que é efeito de sentido. Claro que sim. Esse é o mais marcante, mas tem muitos outros, né? Por exemplo, um efeito de sentido que existe, que não é exatamente da deixis, mas da categoria de pessoa que está associada a deixis, são os verbos de fala, como o Benveniste chama, por exemplo, o verbo jurar. Quando eu digo eu juro, o próprio sentido do verbo é diferente de eu dizer a Maiara jura. Quando eu digo a Maiara jura, eu estou descrevendo uma ação. Quando eu digo eu juro, eu estou me comprometendo.
com essa ação. Então, é um efeito de sentido da categoria de pessoa no próprio verbo, né? Também, aqui não é exatamente deixis, né? Mas remete à categoria de pessoa, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que se pode, né, dizer a respeito dos sentidos que são produzidos, vamos dizer assim, com a partir da deixis, né? Na verdade, a própria distinção daquilo que é a minha fala da fala do outro é importante, né? Não só em termos de alocução, mas em termos de sentido mesmo, né? É com a marca de pessoa que eu distingo a minha fala do embate de vozes, né? É onde é como eu marco a minha fala no embate de vozes, por exemplo. Então, isso também é efeito de sentido, né? Então, aqui só alguns, né, gente? Tem um monte aí. Inclusive na sua tese, né, Alena? Você já discute esses efeitos que podem ser gerados pelo uso da deixis. Então, sim. Já fica aí como sugestão de leitura. A saliência, por exemplo, né, que eu estou pensando em deixis, né? A própria saliência das coisas que são referidas, né, ela muda o foco quando existe a referência à instância de eu, do que quando eu me afasto, né? Então, em termos de saliência, isso também é importante, é um efeito de sentido importante. A metadiscursividade, né, também essa marcação de um eu, engajamento de um outro, então tem um montão, gente, um montão de efeitos de sentido aí gerado pela deixis. O fato de que quando eu digo, quando eu falo em primeira pessoa, de alguma maneira eu convoco o outro à discussão. Isso que está acontecendo. Por que agora tanta gente vai comentando, né? Por isso, né? Porque a gente ouve uma coisa que, mesmo que não seja uma pergunta, a gente tem vontade de... Não, peraí, ela tá dizendo isso, eu vou me colocar, exatamente. Olha aí, a Kátia colocou aqui o exemplo, né? Tratar Bolsonaro por Vossa Excelência, por exemplo, é um efeito de sentido. E a Mônica... E a Mônica colocou, né, que os exemplos da sua tese são muito interessantes, Alena, são mesmo. Tomara! E Mônica aqui me colocando numa sinuquinha de bico, pedindo para falar do Hanks. Mônica, não dê spoiler, vai ter vídeo no canal sobre a deixis e o Hanks. Mas que legal! Vai sim, que eu tenho pesquisado bastante agora. Mais ainda, né, me apropriado um pouco melhor, mas... é muito interessante. Eu tenho esse livro, eu li um pouco. Mas assim, em suma, né? Em suma, o que é que o Hanks fala sobre a deixis? Ele fala que a deixis, além de necessitar do contexto, ela também recria esse contexto, né? Porque ela pede, ela sugere, ela indica os papéis sociais da interação entre os interlocutores, né? Desses interlocutores que estão em interação. Então, aí ele coloca, não posso falar muito, que tem vídeo lá no canal, meu povo. Se eu disser aqui as coisas, ninguém vai lá ver o vídeo. Mas, enfim, é a importância desses papéis sociais construindo o contexto, né? Desses indivíduos em interação. A Marisa disse, você é o novo eu. Eu adoro a deixis que tem essas coisas assim tão filosóficas, meu povo. Aqui no caso que o Hélio colocou, né? Referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Sim. Que é quando eu falo de mim como ele, né? Então, isso aí tem um monte de efeito também gerado, né? Linguagem de mãe e filho, né? Normalmente a mãe não diz, eu vou não sei o quê. Diz mamãe não sei o quê, não sei o quê. Embora ela fale sobre ela utiliza uma terceira pessoa para falar de si mesma. Inclusive, eu tenho uma hipótese sobre a dificuldade que as crianças têm de aprender o eu. Por isso. Porque a mãe não diz eu, a mãe diz, vem com a mãe. Aí a criança demora para entender o que é eu. É verdade, viu, Alena? Eu coloquei, acho que 2 linhazinhas lá na minha dissertação sobre isso, sobre o processo de aquisição da linguagem. Isso aqui é até uma sugestão. Eu não pesquisei, que eu não sei nada de aquisição da linguagem, né? Mas, enfim, eu coloquei lá que talvez a dificuldade mesmo de entender as categorias deíticas é essa utilização em aquisição da linguagem dessas formas não deíticas, né? De sempre a gente tratar a gente mesmo nessa terceira pessoa.
Coloquei lá só 2 linhazinhas, só uma observação, que eu não sei nada de aquisição, meu povo. Eu também Só não pra sei. dizer. Mas é uma ideia, dá pra pensar nisso. Olha aí, tem gente aqui da semiótica, né? Não vou nem dar spoiler, nada sobre semiótica, eu vou ficar calada, mas enfim, só lembrei de Fiorin quando fala de embreagem e debreagem. Ah, Gente sim. do céu, socorro. Os embraer, né, que é o nome, ou shifters, que é o nome original lá, são, não, é um conceito um pouco diferente da Deixis, né, porque seriam todos aqueles elementos que remetem à enunciação. Então, aí abarca outros fenômenos, né, Uhum. que não somente a Deixis, né, tem toda uma outra abordagem para isso, né? Eu não estudei suficientemente para dar live sobre o Hayek, mas é uma coisa que está nos meus projetos, inclusive, identificar melhor como se encaixa, né, uma comparação. Mas basicamente é isso. O Hayek é um elemento mais amplo, né? Deixis é especificamente são essas categorias que remetem à instância de eu. E o employer seria essa relação com a enunciação. Né? Então, é uma coisa que, sim, a Deixis faz, mas ela faz de uma maneira muito específica. Né? Uhum. O employer englobaria outros elementos da língua. Né? Uhum. E aí, aqui uma perguntinha, né? O Xavier comentou, né, que na psicanálise dizemos que mãe é uma categoria e não uma pessoa. E a Marise Aranha, oi Marise Aranha, tá aí. O importante é que a criança aprenda o que é mãe. E Mas eu aqui, acho que é importante ela chamar de mãe também. e aqui tem uma pergunta. Eu poderia aproximar o estudo da Deixis da análise do discurso? Olha, eu acho que não. mas, mas assim, por quê? Porque eu acho que o tipo de pressuposto da análise do discurso, ele não é tanto linguístico, né? Ele não tem uma base tão linguística. E a Deixis é um fenômeno, além de todos aqueles que a gente disse, ele é um fenômeno linguístico por excelência, né? Então, ok, até talvez se pudesse tomar emprestado algum aparato teórico da análise do discurso, né, para fazer uma análise da Deixis, mas para isso eu precisaria abrir mão, né, ou melhor, estender os meus pressupostos teóricos a uma abordagem da linguagem mesmo, né, enquanto linguagem. Não sei, eu não sei como faria isso, mas não, eu disse que não, mas talvez seja possível fazer. Oh, Mas mas seria uma coisa que leva àquela questão que a gente falou no início, né? Teria que amarrar muito bem os pressupostos, né? uhum. Para não ser contraditório. Que não adianta Mônica, só falar dos efeitos de produção de sentido, né? Se tu vai falar em Deixis, tu vai precisar dizer como que linguisticamente isso é marcado, né? Essa que é a questão. Senão vira só uma interpretação de texto, né? Que pode ser feito tá. fora da ciência, inclusive. Né? A Mônica colocou, né, que via Charrodot, ela acha possível. Se... Sim. Talvez me enganou também. Mas eu acho que seria assim não é exatamente uma abordagem da análise do discurso, mas seria uma análise que lançaria mão de pressupostos e de teóricos da análise do discurso. Certinho. Gente, além de eu tava rindo aqui enquanto você falava, não era de É, você, tá? Era, é, era aqui do Franklin com a Graça. Graça, meu amor. Fui comprar um cigarro e deixei minha camisa. Um dia eu volto pra buscar depois da quarentena. Fica em casa. E a Gracinha disse: está bem guardada pra tua volta. Gente, eu amo. E a gente pega essa saudade do protesto, joga ela no chão e mata. É isso, Franklin. Eu acho que essas lives estão possibilitando isso também. A gente interagir aqui e ter o grupo protesto, né? Muita gente do protesto sempre assistindo. Então, meu Deus, que ótimo. E aí, Mônica colocando mais um impedimento seria a concepção de sujeito em Manguinou.
Se quiser colocar, Mônica, qual é a concepção de sujeito em Manguenô, a gente agradece. Porque a gente lida com a noção de sujeito do Charrodô mesmo, né? Que não é só intencional, é aquele sujeito mais privado, como a Marisa diz. E aí a gente precisa ver o que é essa concepção de sujeito de Manguenô. Manguenô, que é o sujeito privado? O Xavier colocou sujeito privado. Vamos aguardar, acho que a Mônica está... Tá aqui, ó, o da psicanálise. O do Manguenô é o da psicanálise, é isso, Marisa? Porque não olha para o individual. Ah, tá. Então é sempre um sujeito que fala por uma formação discursiva, é isso? O do Manguenô é a do sujeito que fala em nome de uma formação, né? Sempre atrelado a um grupo. Do ponto de vista filosófico ou psicanalítico, isso é possível, mas do ponto de vista linguístico, não tem como não considerar também o aspecto individual, né? Uhum. Eu acho que é essa a questão, né? É. O sujeito não necessariamente abre mão de ser clivado, mas existe a manifestação individual, né? Pronto, sem a qual não seria possível nem falar. Pronto, é isso. É essa concepção de sujeito ali que está mais se não abrir essa concepção, daí não tem como. Por isso que eu disse, eu acho que o que dá é para fazer um aparato teórico que conjugue teóricos da análise do discurso com alguma teoria linguística que fale de deixis, mas teria que fazer essa interface, sei lá como é que chama. Não é bem interface, né? Mas teria que fazer essa... Tá aqui, ó, Marisa colocou, o psicanalítico é absolutamente individual. E a Mônica colocou, né? Em Manguenô não se apega ao inconsciente. E aí o Xavier já discutiu que a AD também usa a concepção de sujeito clivado e o Franklin também. Então, se a AD utiliza, né, essa noção... mas eu acho que... É essa interface mesmo. A questão dos deslocamentos, né, que se faz. Xavier é psicanalista também, meu Deus. Colocou aí, inconsciente coletivo. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? A gente já vai chegando no finzinho. A Lena passa tão rápido, meu Deus, 10 para as 9 já. Ah, já é? Já, 10 para as 9. Vamos ver se alguém fala mais alguma coisa. Se manda alguma dúvida, algum comentário. Saudades protesto. A gente precisa aproveitar esse período para fazer nossas reuniões online com todo mundo. Ah, pois é, verdade. Ah, mas eu não sei, será que funciona? Acho que quando tem muita gente assim, dá certo, será? Mas dá, porque dá para todo mundo desligar o microfone enquanto a pessoa fala, e aí a gente vai intercalando as vozes, né? Dá certo sim. Sim, entendi. E esses coraçõezinhos que ficam aparecendo? É o povo te amando, Alena. Quando você fala alguma coisa, o povo tá... Todo mundo sobe o coração pra Alena aí, meu povo. Oba, ouvi falar em ata. Alguém falou que guardou uma ata. Olha aí uma ata, Alena. Pra quem é aqui do sul, aí, ata é fruta do conde, gente. A melhor que tem eu comi lá em Cumbuco. Cumbuco! Comemoração da minha defesa. 1 ano, Alena, já, viu? Nossa. É mesmo. Beijo, Kátia. Vai dar a comidinha da sua neném. Sua pergunta foi respondida, viu, Kátia? Já falamos sobre a fantasma, Caio. Você chegou tarde, mas essa live vai ficar gravada aqui por 24 horas, tá bom? Além disso, eu coloquei um story, depois do story da live passada, que a minha equipe tá recortando as lives para eu colocar no IGTV, certo? Para não ser um vídeo de 1 hora, a gente vai colocar vídeos menores, tá bom? Então, Alena, já peço aqui sua autorização. Posso colocar? Tá, pode. Vai ser recortadinha, tá bom? Tá. E aí vem o Franco. Recorta as rugas também. E aí vem o Fran. A Mônica colocou, né? Que não é a mesma abordagem da Otier, a do Manguenô. Sim. E aí,
o Franklin perguntando quais as questões mais atuais sobre a Deixis. Questões mais atuais sobre a Deixis, acho que são essas que a gente fala, Franklin. Aí, ó, tá aí a Maiara. Tá aí a Alena, tá aí a Mônica. Não, Não, mas, sério mesmo. Aquele livro, Manual de Deixis, em que a Mônica tem um texto que foi publicado, ele faz, 2015, ele faz um apanhado de estudos da Deixis em várias línguas no mundo todo. Então, é um excelente exemplo. Mas ali, todas as discussões que aparecem ali, elas tocam nesse ponto que nós falamos hoje sobre a questão, sobre essa noção de Deixis, né? A partir de uma certa noção de Deixis que ou é mais referencial ou é mais restrita ao ato de fala. A maior parte na verdade, considera o objeto, né? Então, eu acho que essa discussão aqui é bem atual por isso, porque realmente, se a gente for ver os estudos na atualidade, eles retornam, né, sempre a esses critérios fundamentais. Mas eu acho que o trabalho da Maiara é o mais recente que tem. Os artigos que a gente tem publicado, tem nosso artigo. Né? Tem um artigo. E também, mais um spoiler, né, sobre aquele manual de Deixis, nós traduzimos o capítulo da Mondada, que é sobre interação social. E vai ser publicado em algum lugar. A gente está decidindo ainda a revista, né, para fazer essa publicação, mas o capítulo já está traduzidinho. E é bem inovador também o que ela fala sobre Deixis, né? E eu e a professora Silvana, aqui da URGS, nós estamos traduzindo um livro, é quase um livro novo do Adam, que saiu numa enciclopédia francesa ano passado, em 2019, que é sobre o texto. Só sobre texto, definição de texto. Ótimo. Mais coisa aí, gente, pra gente atualizar esses conceitos. E aí, duas coisas, né? Só falar sobre essa tradução, que é da professora Mônica, minha e do Hélio. E também a Mônica aqui me dando carão público, arranje onde publicar. Mônica, a gente está fazendo esse apanhado todinho, adaptando, né? Vendo onde vai se encaixar, porque realmente é grande a tradução. São aí 36 páginas de tradução e nem todo lugar aceita essa quantidade de páginas. Normalmente, é do francês? É do inglês. E aí a gente está procurando revista para fazer essa publicação. Tá bom? Da tradução. Escuta, eu vou conseguir ler essas coisas, esses bilhetinhos, tudo depois ou não? Vai conseguir sim, a live fica salva e conforme a gente for falando, né? Mas aí tem que assistir 1 hora para ver todos os comentários. Ou então chegar na live e ir descendo os comentáriozinhos, certo? Mas muita gente aqui falando que foi um prazer te ouvir, que aprendeu muito com você. E eu também, né? Eu digo muito aqui que as pessoas, às vezes, até teve gente pedindo aqui para eu anotar o seu e-mail e tudo. Mas eu preciso justificar, gente, que eu não fico respondendo os comentários durante a live, porque essas lives estão sendo muito produtivas para mim. Então, eu fico fazendo as minhas anotações, relacionando com o que eu tenho lido. Então, eu não fico respondendo os comentários, certo? Até peço desculpa por isso. Beijo, Marise! Certo? Então, eu preciso pedir desculpa por isso. Eu não fico respondendo todos os comentários, eu vou selecionando na medida do possível, mas realmente eu estou aprendendo muito com isso. Eu acho que todo mundo também devia fazer suas anotações. E aqui a Mônica colocou, né? Alena, acho que a Graça Rodrigues também está traduzindo essa obra do Adam. Vai ter um embate, então. Mas eu já pedi a autorização dele. Eu nem conhecia essa obra. E agora tem 2 polos aí traduzindo. Sim. Nossa. E eu tenho 2 artigos que eu estou terminando de escrever, bem bombásticos, que eu vou te mandar. Bem bombásticos. Eu adoro, porque tudo é assim, é bombástico, sim, provocador. Claro. Eu adoro tudo. Inclusive, compartilhei com um monte de gente aquele artigo lá que você me mandou na época da seleção. E publicamente eu preciso dizer, né? Nossa, nunca falei sobre isso publicamente. Meu Deus, terminar aqui agradecendo, não só pela live, não só pela interação, não só por ter aceitado aqui falar de Deixis, mas, meu Deus, preciso agradecer por todas as contribuições, por toda a interação que a gente tem além daqui, né? E agradecer, nossa, por aqueles 30 e alguma coisa minutos, quase 40 minutos,
de áudio, de WhatsApp, na véspera da seleção do doutorado. Meu Deus, como aquilo foi importante para mim, viu, É Alena? Você não tem mesmo? noção. Muito, 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 muito. E eu fui aprovada, né? Então, deu muito Que resultado. bom, Muito que obrigada, bom. viu? Nossa, nossa, foi muito bom. Rolou lápis, a Marisa fica analisando a gente. Qual foi o Mas eu não lápis, sei aqui Marisa? lápis. Aqui, ó, lápis. Tá aqui o lápis. Ela Rolou o fica lápis. analisando tudo, todos os Aqui não rolou lápis escorregões. nenhum. Nossa, meu Deus, ela fica olhando tudo, meu Deus, essa Marisa. É, Não, a e gente aqui toda tensa e ela. Olha que eu começo a cantar, hein? E ela vendo o lápis. o campus, o lápis. Ah, tá. Você Sim, verdade. percebeu o seu lápis. Pronto. Foi saudade, Marisa. Gente, eu que agradeço, né? Eu que agradeço por vocês estarem aderindo a essas lives. Todo mundo É, eu que adorei e fico à disposição. Amei. Tô meio envergonhada, mas acho que deu certo, né? Acho foi que ótimo, funcionou. como sempre. Deu E é tudo certo. Você preocupada com o tempo, né? E É, deu eu estava tudo certo. achando que eu ia falar demais, né? Então eu tentei anotar e fazer mais sucinto, mas no fim deu tempo de falar. Foi ótimo. Marise perguntando: quando será a próxima? Marise, eu preciso assumir uma coisa. A gente está lidando sempre com as surpresinhas, né? Com as expectativas. Então, o que é que eu faço? Eu sempre divulgo o primeiro vídeo que vai para o canal na quarta e logo depois do vídeo eu divulgo a live da semana, né? Caso a live seja quinta ou sexta. Mas pode ser que a live seja também segunda, terça ou quarta. Aliás, quarta não, segunda ou terça. Então, eu sempre vou divulgar um pouco antes só, né, da diga dia. Não posso dizer o dia ainda, Marise. Tem todo um calendário formado. Eu não posso divulgar um calendáriozão de lives, né? Porque vai que algum professor É, acontece algum problema e tal. Então, a gente vai divulgando sempre aos pouquinhos, tá bom? Mas tem aí, acho que eu tenho uns 9 professores confirmados, é muita gente. E não é só gente do protexto e não é só gente da linguística textual, tá bom? Vai ter gente assim de outras linhas. Já tem opa, gente confirmado. É sim, muita gente. Eu tô adorando porque o povo tá aceitando mesmo participar, meu Deus. tô louca para ler. Vai ser legal, vai ser legal. Vamos acompanhando, que eu vou sempre compartilhando. Alena, então, aqui eu vou finalizar a minha fala. Se você quiser falar mais alguma coisa para a gente finalizar. Ah, eu quero agradecer, eu adorei. Eu acho que, como eu disse no começo, eu acho que essa discussão é sempre boa, é bom para mim, não é só para os outros. É um ensino, né? E é um aprendizado ao mesmo tempo, porque a gente precisa pensar e porque a gente precisa interagir nessa interlocução online, né? Ao vivo ali. Então, eu acho que é uma coisa muito importante e que faz a gente se sentir menos sozinho, produzindo, né? E fazendo reflexões. A gente não se sente sozinho, a gente sente que tem o outro que responde aquilo que a gente está pensando, né? Então, eu fico agradecida. Eu que agradeço, agradeço muito, assim, de verdade. E dá até para quebrar um pouco as fronteirinhas, né? Você tá tão longe, mas ao mesmo tempo eu te sinto aqui tão perto. Muito obrigada pelas nossas interlocuções. Um beijo, viu? Muito obrigada, muito Beijão. obrigada. Obrigada a todos vocês que acompanham. A Mônica, que sempre está aqui, ó. Podia não ser na hora do Jornal Nacional. Ah, Ô, Mônica. Jornal Nacional tem todos os dias, é sempre a mesma coisa. Olha aí, a Helena colocando argumento. Jornal Nacional tem todo dia, Mônica. Live é só uma vez na semana. Né? Certo? Beijão, então. Beijo, viu? Um beijão, beijão. A gente se fala, Helena. Tchau. Vai cair já já, então eu vou esperar cair. Beijo, beijo, gente. Cachorra, cachorra eu, cachorra a Helena já foi, então o cachorro ficou pra mim. A gente vê um outro horário, viu, Mônica? Então, mais 20 horas é um horário bom. Muita gente gosta. Saudade.